CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Sudré, há pouco a gente comentava aqui no estúdio, né, que na casa dos nossos pais, né, as coisas duravam décadas, né? Eu me lembro que geladeira era para durar 10 anos, fogão 10 anos, televisão, então, não podia nem mexer no controle. Na verdade, não tinha nem controle remoto, você não podia nem mexer muito no botão, não, porque ela tinha que durar. Eram coisas muito caras, não é mesmo? Exatamente. Essa ideia de produtos que são projetados para durar menos, né? Ou seja, no sentido de esses equipamentos mais novos que parece que duram quase nada nessa situação, é uma ideia que já acompanha a gente há algum tempo, né? Comparando, como você falou, com aqueles dispositivos eletrônicos do passado, que duravam décadas nesse caso, né? E aí, na verdade, isso é chamado de obsolescência programada, ou seja, uma suspeita de que alguns produtos são feitos por marcas exatamente para estragar mais rápido, né? E aí fazer com que o usuário troque de equipamento e compre um outro, né? Nesse caso, né? Nessa situação. Uhum. E aí, né? Será que ela existe realmente? Na verdade, é difícil de falar sobre essa questão, né? A gente tem que entender um pouco de como é que o equipamento que todo equipamento tem uma vida útil natural, né? Ou seja, ele tem um momento que ele vai falhar, né? Por uma situação. E aí, cada componente tem um número esperado de uso, de ciclos de funcionamento, né? E essa é uma questão. Então, quanto maior a vida útil de cada um desses componentes do dispositivo, né? Mais valor também que ele tem, mais caro que ele vai ficar também em relação a isso. Então, não é possível afirmar exatamente agora que produtos são feitos para durar pouco, né? Embora seja tecnicamente possível você construir um equipamento que dure menos, né? Nesse caso, nessa situação, né? Então, todo projeto de dispositivo, ou até do próprio fabricante, uma escolha do fabricante, né? Envolve escolher um nível de qualidade que ofereça um preço competitivo. Não adianta você fazer vamos supor que tivesse um celular que durasse 10 anos, né? Mas o preço, né, para fazer isso seria praticamente proibitivo, ele não seria competitivo no mercado. Então, todo fabricante ele faz essa conta, né, de qual é o valor que eu vou colocar no mercado desse produto e qual é a qualidade que eu consigo oferecer dentro desse produto, desse preço, né, dessa questão, não para isso, né? A percepção que os celulares, principalmente celulares, né, duram pouco, parece que é real, né? Mas aí, na verdade, tem uma observação bem interessante. Muitas vezes, essa obsolescência do celular não acontece por causa do hardware, por causa da tela, ou por causa do processador, né, ou da memória, mas por causa do software. Porque como tem atualizações constantes, né, cada atualização consome um pouco mais de recursos daquele dispositivo. Tem uma hora que uma versão mais nova não cabe naquele dispositivo. Eu tenho que fazer o quê? Trocar de dispositivo. Então, Sim. Isso é muito, muito comum em celular, né? Não é tão comum assim na parte, por exemplo, de eletrônicos, né? Como geladeiras, como você comentou, geladeira, ventilador, liquidificador, micro-ondas, porque normalmente eles têm uma eletrônica mais simples. Não tem essas atualizações frequentes como os celulares têm. Por isso que é uma questão realmente de durabilidade do motor elétrico, né, da lâmpada. Então por isso que eles normalmente duram bastante. Já o caso de equipamentos mais sensíveis, isso dura bem menos nesse caso. E aí, como é que a gente consegue, né? Será que o consumidor consegue identificar se é uma obsolescência programada ou se é realmente um desgaste natural do equipamento? Então a gente pode observar algumas coisas, algumas pistas nesse caso. Por exemplo, avaliação dos consumidores. Outras pessoas que compraram aquele mesmo produto estão satisfeitas com o produto? Ele está funcionando bem, né? Apareceu algum defeito logo inicialmente no uso daquele equipamento? Então essa é uma questão. Outra questão é o histórico da marca, né? Aquela marca é uma marca confiável, ou que tem já tem uma ideia do mercado, né? Ou seja, uma expectativa do mercado que vai durar bastante, né? Ou seja, um histórico bom, né? Nesse caso. Uma outra dica bem interessante, né, dessa questão de obsolescência programada, né, é o tempo de garantia que o fabricante oferece, além do exigido por lei. Porque tem fabricantes que oferecem lá uma garantia estendida, né? Se ele faz isso, basicamente ele está confiando que o produto dele não vai quebrar naquele período, naquele tempo, né? Senão seria prejuízo para ele. Então, essa é uma questão que a gente deve observar também. Quando eu vou comprar um equipamento e o fabricante oferece, além daquele tempo de garantia exigido pela lei, um tempo a mais, né, para isso. Muitas vezes até sem nem cobrar, né, por aquilo.
E aí você diz o seguinte, bom, o fabricante ele confia no produto que ele está fazendo, né, nesse caso. E aí a gente tem uma outra questão também da obsolescência programada, que é a parte do lixo digital, o lixo tecnológico, né? Quando você tem equipamentos que quebram mais rapidamente ou mais facilmente, eles vão parar muitas vezes no lixo, né? Isso aí. Isso gera, né? A gente falava, inclusive, desse lixo, do microplástico que está indo para a cadeia alimentar e chegando na gente. É Exatamente. a mesma coisa, isso vira lixo. Exatamente, vira lixo, porque as pessoas não têm como esse aumento do descarte dos resíduos, né? E a pressão sobre o sistema de reciclagem. Então, isso é uma questão importante nesse caso. E aí, uma das questões atuais de discussão disso, exatamente nesse momento, é a questão do Windows 11. Com a atualização do Windows 11, muitos computadores hoje não conseguem mais executar o Windows 11. O que a gente vai fazer com isso? Bom, alguns vão continuar usando o Windows 10 ou migrar para o Linux, mas tem uma grande parte dos usuários que precisam fazer upgrade para o Windows 11 que vão fazer o que com o computador antigo? Descartar ou doar, né? Então, ou seja, essa é uma discussão que é o impacto, né, no ecossistema dessa mudança de software, mudança lá do Windows 11, do Windows 10 para o Windows 11, então ela vai fazer essa situação. Então, a obsolescência ela existe, né? Não que seja programada, que seja muitas vezes pensada pelo fabricante, mas ela exige até por uma questão de relação custo-benefício. Nesse Isso caso, aí. né? Todo produto tem uma vida útil, às vezes a escolha dos materiais e componentes podem definir exatamente o tempo de vida dele. Fica comigo, a gente volta já pro golpe, tá? Depois do Repórter CBN. Ok. Quarta-feira é dia de tecnologia, já falamos aqui bastante, né, sobre a durabilidade dos nossos equipamentos eletrônicos. Patrícia, os nossos ouvintes. Pois é, Fernanda, bom dia também ao Gilberto, nossos ouvintes, concordando inclusive, tá? O Franco dizendo os celulares estão durando menos por causa das atualizações, já é uma tática para venda. A atualização de software pode atrapalhar ou retardar o hardware, Gilberto? Porque basicamente as atualizações mais novas, como elas têm mais recursos, têm correções de erros, elas são maiores. E aí com esses recursos adicionais, normalmente consomem mais memória ou mais processador e chega uma hora que o hardware daquele celular não suporta mais uma nova versão. Por isso que a gente acaba anunciando até muitas vezes falando que a partir desse momento aquela versão daquele equipamento não vai ser mais suportada pelo sistema. Inclusive os aplicativos também, a gente já falou algumas vezes aqui também no CBN, que o WhatsApp vai parar de funcionar em sistemas ou celulares com abaixo de tal versão do sistema operacional. Isso também exatamente é uma parte da obsolescência, realmente. Uhum. O Diego está aqui dizendo que a mais pura verdade, a prova é que ele tem 2 celulares, que a tela ficou branca do nada e o outro telefone, apareceram várias linhas verticais no telefone dele. Diz que parecia até uma corda de violão, um braço de violão, de tanta linha que apareceu e pouco tempo de uso. O Naideu perguntou sobre a obsolescência programada, que você também já falou. O Edson conosco pedindo para você falar se a Apple continua usando atualizações que ele acha que piora a qualidade física dos iPhones. Olha, não tem provado nada em relação a isso. Existiu um fato no passado, né, que inclusive a Apple foi processada por isso, teve que, inclusive, ressarcir os seus usuários, mas uma versão bem anterior aí do iPhone, que numa atualização ela reduziu a velocidade, né, foi provado que aquela atualização reduzia a velocidade do equipamento, né, para forçar o usuário a trocar de aparelho, né. Isso foi provado tecnicamente. Ela sofreu o processo, foi condenada e teve que ressarcir um bom valor aí para os usuários que tinham esse modelo do iPhone. Né, os novos agora não. Na verdade, não tem nada relatado em relação a isso. E tem o Adriano com a gente nessa manhã. Construir o equipamento. O custo hoje em dia, ele está muito mais elevado, ao meu ver, do que antigamente. A indústria hoje em dia trabalha sufocada para tentar entregar o mínimo de qualidade para os brasileiros. Então, hoje em dia está tudo muito caro. Tem o Diego também lá no YouTube dizendo o seguinte, ele acredita que essas substituições sejam programadas, porque o mercado tem que girar, tá? Produto durável vai demorar a fazer venda, vai demorar a fazer troca, enfim, né? Não é uma coincidência? Pergunta ele. É verdade, assim, a indústria, ela pensa, né, na verdade, se ela fizer um produto que dura 10 anos, tem 10 anos que aquele usuário não vai trocar de equipamento, né? Então ela tem que girar o mercado. Mas assim, tem que ser um prazo razoável, né? Não dá para você
contar que a cada 3 anos, não, você tem que trocar de equipamento, né, porque aquilo acabou a vida útil dele. Na verdade, não é assim. Tanto que agora as empresas, inclusive as fabricantes de celular, elas estão nos modelos mais novos, elas estão garantindo, por exemplo, 4 anos, no mínimo 4 anos de atualização do sistema operacional. Então, o aparelho já chega na sua mão dizendo assim, o fabricante está confirmando para você que nos próximos 4 anos daquele equipamento, do lançamento do equipamento, na verdade, né, você tem garantia que vai continuar recebendo as atualizações e que o aparelho vai continuar sendo utilizável, né? Ou seja, não vai ficar muito lento, nada em relação a isso. Então, a Samsung faz isso, a Apple faz isso, né, que já garante. Essa é uma segurança a mais para o usuário, né? É isso? Desse assunto é isso, Fê. Isso. Vamos pro golpe, então? Vamos lá. O golpe tá aí. Fale, Muito bem, Gilberto. Fernando. O golpe dessa semana é um golpe bastante curioso, né? A gente tem falado aqui sobre vírus que vão via mensagens de WhatsApp, mensagens de e-mail, vai via links, né? Também maliciosos. Mas agora os golpistas estão utilizando uma outra forma de abordar ou de infectar as suas vítimas para isso, que é um golpe que usa apenas a notificação do navegador para te atacar. O que é isso? Basicamente você está navegando na internet lá no seu navegador, Chrome, Firefox, né, o Edge, e de repente aparece um pop-up naquela janela na sua tela, dizendo assim, olha, você tem um vírus, foi detectado um vírus no seu computador. E aí você precisa clicar aqui para fazer o download do aplicativo que vai tirar esse vírus dessa situação. Ou então aparece um pop-up de uma oferta, né, muito boa, que você clica naquela oferta e vai cair num site malicioso, ou vai muitas vezes fazer o download de um vírus para o seu computador ou celular. Então, essa é basicamente a ideia, ou seja, o que chama atenção é a abordagem diferente agora, né? Ou seja, não é mais por e-mail, não é mais por mensagem de WhatsApp ou SMS, agora é uma notificação simples no navegador. E aí o que fica mais curioso é que esse tipo de abordagem, ela funciona para qualquer sistema operacional. Como é um navegador, então você tem versões lá do Chrome para vários tipos de computadores, Windows, Linux, Mac. Então, ou seja, o golpista, né, o criminoso, ele achou uma forma de abordar e de infectar e de causar mal a qualquer tipo de sistema operacional, né? Não é mais agora aquela exclusividade do Windows ou de um outro sistema operacional. Qualquer sistema operacional que você está navegando e usando a internet, você pode ser vítima disso. O interessante é que essas notificações fraudulentas, normalmente elas aparecem ser avisos reais de empresas como Netflix, Cloudflare, PayPal, TikTok. Então, ou seja, fique atento nessa situação. Se você estiver navegando na internet e aparecer um pop-up do nada no seu navegador, a recomendação é fechar aquele pop-up e não clicar em nada que apareceu naquela janelinha. Ok, rapidinho aqui, ó, vou ajudar um ouvinte que trabalha com o cabo do carregador ligado o tempo todo, motorista de aplicativo. Ele pergunta se isso traz algum dano ao equipamento. Normalmente não. Se for um aparelho mais novo, né, desses aparelhos, digo assim, de 2 anos para cá, né, 2, 3 anos para cá, ele tem um regulador de carga. Quando a carga da bateria chega a um certo nível, ele basicamente corta a alimentação do cabo, né, para a bateria. Então dura bastante, não tem nenhum risco dessa situação. Tá, ele pode continuar então usando? Pode continuar usando. E a Penha, o aparelho dela é um Galaxy. Apareceu uma linha de luz verde, sem cair nem bater, tá? É a tal da substituição. Exato. Na verdade, essa luz verde que aparece no Galaxy, isso se for exatamente essa situação. Tem um defeito conhecido, né? Que na verdade é uma atualização de software. Tem que fazer uma atualização de software, isso resolve esse problema da luz verde que aparece na tela dela, fica toda esverdeada. Isso é uma característica conhecida, de um problema conhecido da linha do Galaxy para isso. É isso, Gilberto. Obrigada, viu? Até sexta. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia.